Graça e paz, irmãos. É um grande privilégio estar aqui, mas um peso talvez tão grande ou maior de responsabilidade e também com esse privilégio acompanhado. Então é um misto bastante que trabalha o nosso coração, nossa mente, e o Espírito vai também assim, com a graça de Deus, nos tranquilizando quando nós lemos a palavra, lemos a mensagem de Deus, quando somos envolvidos e tocados pelo Evangelho. E para mim é sempre um grande privilégio, uma honra poder estar aqui, um púlpito que Deus já deu a graça de ter muitos crentes, né? Em suma, muitos crentes que já puderam estar aqui nesse lugar, e alegra assim meu coração. Deus me dá esse privilégio de também estar aqui. Convido os irmãos, então, essa noite, nós vamos ler, buscar, meditar, aprender as verdades de Deus que está no livro dos Salmos, no capítulo de número 139. Como sabemos que Deus, Ele não erra a mão, não faz nada em vão ou à toa, né? Como muitas vezes nós fazemos, e Deus já veio desde o início desse culto, falando sobre a soberania, sobre os atributos dEle, de maneira graciosa, nas canções, nos hinos que nós cantamos. Então, ver a bondade de Deus para conosco, que está aqui para ser adorado, e para ser cultuado, e ainda assim, graciosamente nos abençoa com esse alimento espiritual. Leremos então, eu lerei o Salmo de número 139, e os irmãos acompanhem a leitura que farei. Diz assim o texto sagrado: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Provas-me e conhece os meus pensamentos.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Deus soberano, Deus eterno, Deus bendito, te louvamos, ó Deus, por esse grande privilégio de lermos a Tua palavra, de ouvirmos, ó Deus, a Ti. Contudo, ó Deus, somos pecadores, somos falhos e fracos, e, ó Deus, nós necessitamos, nós carecemos do Teu Santo Espírito, que pode iluminar o nosso entendimento. Por isso nós te suplicamos, não há bem nenhum em nós, não há, ó Deus, a Tua palavra diz, quem faça o bem. Todos se extraviaram, e todos, ó Deus, se desgarraram. Contudo, o Senhor enviou o Seu Filho bendito, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para realizar a obra perfeita no nosso lugar. E o Seu Filho deixou o Teu Espírito para agora então trazer, ó Deus, luz, trazer compreensão, porque as coisas espirituais discernem das coisas materiais, as coisas espirituais discernem, ó Deus, das coisas da carne. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos, seja propício a nós pecadores, trazendo, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para o Teu povo, para que o Teu povo te adore, ó Deus, com mais amor, mais desejo, mais obediência a Ti. É isso que nós suplicamos, orando agradecidos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, é um salmo maravilhoso esse salmo é um salmo bastante conhecido. Ao ler, eu creio que a maioria dos irmãos completava o versículo só de memória. Eu creio que muitos aqui, iam já acompanhando a leitura, lendo também na palavra, mas também de memória, por conhecer as citações, por conhecer, ouvir falar desse salmo. Contudo, muitas pessoas ouvem falar de Deus, muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, muitos já ouviram falar de Deus, é verdade. Também nós sabemos que há uma quantidade enorme de deuses, mas só há um único Deus vivo e verdadeiro, só há um único. E muitas vezes as pessoas confundem, afinal de contas, de que Deus está sendo dito, que Deus que está sendo falado. Eu creio em Deus, eu conheço a Deus, mas que Deus de fato você conhece, que Deus de fato você crê? Você crê no Deus vivo e verdadeiro, ao Deus onisciente? Você crê no Deus onipotente? Você crê no Deus onipresente, que agora está penetrando no seu íntimo, no seu coração? É nesse Deus? Que nada está oculto a Ele? É de fato nesse Deus? Então, é desse Deus que nós queremos falar sobre Ele, ver o que a Escritura nos traz aqui nesse salmo que nós acabamos de ler. O que é que nós podemos aqui, na dependência do Espírito, aprender sobre Deus? Então, os salmos são poesias. Você pode ver que na hora da leitura, às vezes a gente pensa que está lendo uma poesia, é uma poesia hebraica. Os salmos, esse salmo aqui, o salmo de 139, ele é um salmo que ele é atribuído ao salmo de Davi, como sendo o homem inspirado por Deus, o salmista Davi, o rei Davi, que compôs esse salmo. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, mas Deus se utilizou de homens inspirados por Deus para escrever ao longo do tempo a sua palavra. Por isso nós hoje a temos fechado, o cânon fechado, com a vontade de Deus expressa para aquilo que nós precisamos conhecer e aquilo que nós precisamos saber de Deus. E aquilo que Deus é, a como Deus se revela através da sua palavra. Então esse salmo, ele é um salmo atribuído ao salmista Davi. E nessa noite nós vamos meditar
sobre o conhecimento de Deus deve nos levar para mais perto dele. Esse conhecimento sobre Deus, esse conhecimento de Deus, ele deve nos levar para mais perto dele. Vamos ver quais as implicações, o que o salmista Davi fala sobre isso, e vamos ver qual que é a posição dele diante dessa narrativa que nós acabamos de fazer. Esse salmo ele não é difícil, num certo ponto, de olhar as divisões dele. Nos versículos de 1 a 6, ele vai falar sobre a onisciência de Deus. De versículos de 1 a 6, nós vamos observar a onisciência de Deus. Nos versículos de 7 a 12, nós vamos observar sobre a onipresença de Deus. A onisciência, a onipresença. Também nos versículos de 13 a 18, nós vamos ver sobre o Deus Criador. Então nós vamos observar aqui basicamente sobre 3 atributos de Deus. 3 atributos ou 3 qualidades que ele mesmo se revela. O Salmo 19 diz que, ele se revela nas obras da criação. Então os homens conhecem a Deus de uma certa forma ao ver a criação. Deus se revela na criação. Deus também se revela através da sua palavra. Deus se revela na criação de maneira que nenhum homem é desculpável. Mas ele se revela na sua palavra para aqueles que negam e não creem, também indesculpável. Maior juízo haverá. Mas para aqueles que creem, ele se revela na sua palavra de maneira salvadora. De maneira salvadora. Para aqueles que o Espírito aplica a palavra. Essa palavra. Então, nos versículos de 19 até o final, 24, aqui tem uma parte que Davi vai fazer esse reconhecimento dos atributos de Deus, ele vai narrar esses atributos de Deus, de certa forma separado, nós vamos poder observar, mas ele tem um propósito nisso. Ele tem um propósito nessa narrativa desses atributos de Deus, quando ele cita as qualidades de Deus. Nós podemos dizer assim, só para fazer uma ideia, ou elucidar essa questão, quando nós vamos, por exemplo, fazer uma homenagem a alguém, aí aquelas qualidades da pessoa, elas são evidenciadas, porque aquela homenagem tem um propósito. Então ela é evidenciada a qualidade que a pessoa possui. Então por isso você está recebendo isso, por isso está acontecendo assim. Então uma homenagem, ou seja, é um reconhecimento de algo que foi feito, nesse sentido. E aí Davi, dos versículos 19 ao 24, vai mostrar o propósito dessa homenagem, ou seja, desse reconhecimento que ele faz desses atributos de Deus. Ok? Então nós vamos olhar o texto nessa ótica e vamos ver o que o Espírito nos ajuda a entender e traz essa luz à palavra para nós. Então, no que esse conhecimento de Deus, ou seja, essa narrativa que ele faz aqui, dividida em seis versículos, primeiro 6, segundo 6, o terceiro 6, para que ele então faz essa narrativa, aonde ele quer chegar com isso. Começando então, o versículo 1 diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e me levanto, e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Antes de nós prosseguirmos aqui, nós vamos fazer uma observação. O salmista aqui, ele se refere muito a ele, de forma extremamente pessoal. Quando ele vai dizer várias vezes a si próprio, ele vai referir-se a si próprio. Observe de novo. Senhor, ou melhor,
Senhor, tu me sondas, ou seja, sondas a mim, tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Só aí nós observamos pelo menos 4 vezes ele se refere a si próprio. Então esse salmo, ele tem um aspecto extremamente íntimo e pessoal. Íntimo e pessoal. Tu sabes de mim, o Senhor me conhece, sabes tudo o que eu faço. O Senhor está em todos os lugares, em todos os momentos, penetra o meu pensamento. Está em todos os lugares, todos os momentos, e penetras o meu pensamento. Olha, vamos falar aqui da onisciência. Deus é ciente de tudo que acontece. Deus, ele é ciente de tudo que acontece. Então, de uma forma extremamente pessoal, o salmista aqui reconhece esse atributo de Deus. O Senhor conhece tudo. Mas é fácil dizer isso. Nós sabemos já, porque você está dizendo algo que nós já sabemos. Deus conhece tudo. E daí? Nós sabemos, no íntimo nós sabemos. Mas qual é a diferença isso faz para a nossa vida? Deus conhecer e saber tudo, ter ciência de tudo, qual é a diferença tem para mim? Essa é a implicação. De fato, Deus sabe de tudo, nós não negamos isso. Dificilmente alguém nega isso. Só aqueles que batalham, lutam para tentar negar a existência de Deus. Se atrevem, mas de algo que eles não podem fugir. Não podem fugir. Podem falar com suas bocas, mas mais dia menos dia, vai de fato confessar que não dá para fugir da presença de Deus. Porque Deus, ele está. Deus, ele é. Ele é. Então esse é um atributo, isso é uma qualidade. Esse não é Deus. Deus não se limita a isso. Deus não se limita a isso. Mas isso, né, é uma das partes que Deus nos dá a conhecer e diz para nós, né, na sua palavra. Leamos então. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Davi faz uma narrativa aqui, ainda que breve, mas de maneira que abarca bastante. Grande parte do nosso conhecimento é abarcado aqui, quando ele diz, né, intimamente, pessoalmente, que Deus o sonda. Nós podemos aqui, para exemplificar, para nos ajudar, nossa limitação, talvez vai colaborar com os nossos irmãos, e também colaborou comigo. Quando nós temos alguma enfermidade, nós fazemos o quê? Normalmente nós vamos ao médico e faz alguns exames, aí não detectou o que é. Faz mais alguns, não detectou. Então eles mandam você fazer aquela tomografia computadorizada, os raios-x e várias coisas, de maneira que vai se revelando você por dentro. Você vai sendo, ou seja, algo que você não viu, não conhece, não sabe como é, mas aquelas máquinas vão ajudando. Imagina Davi quando ele diz isso, sem ter conhecido nada disso que nós conhecemos hoje. Davi reconhece essa profundidade, né, da onisciência de Deus, sem mesmo, né, ter conhecido nenhum desses equipamentos que hoje nós vemos. Então, mas aqui ele não diz só a respeito às coisas físicas, visíveis, até mesmo que pelo raio-x ou por uma tomografia ou qualquer outra ressonância que possa nos ajudar a ver algo que nós não conseguimos ver. Mas Davi aqui, ele diz também da parte interior, intimidade. A intimidade do Senhor, outra hora Davi disse,
em outro texto, é para os que o buscam. Ser íntimo de Deus é para quem busca Ele. Então, esse conhecimento de Deus é para quem busca o Senhor. Então, Davi aqui ele faz essa narrativa, né? Nós podemos aqui observar, então, sondas, conhece, sabe. Ele é um Deus de longe e um Deus de perto. Me lembro que alguns anos atrás nós fomos orientados a mudar um cântico aqui na igreja, porque era um Deus de perto e não de longe. Não, Deus ele é um Deus de longe e de perto. Ele é um Deus transcendente, que transcende o nosso entendimento, o nosso conhecimento sobre Ele, muito, muito, muito além do que nós pensamos que sabemos de Deus, mas ao mesmo tempo Ele está aqui sendo cultuado. Ele está no nosso meio, não duvide. Não duvide. Ele está conosco. E ao mesmo tempo que Ele está em todas as outras igrejas ou congregações do mundo inteiro, com todas sendo cultuado, ao mesmo tempo. Onde tiver um culto agora. Mas não para só aí. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, no mundo inteiro e também fora, onde nós não temos conhecimento. Deus não se limita à nossa mente. Nós somos presos ao tempo e espaço. Nós só passamos a existir, né, quando Deus disse, haja. Ou melhor, né, o tempo começou a ser contado. Quando Ele criou, lá no Gênesis 1. Quando Ele disse, haja. Deus é eterno. Ele é eterno, se nós podemos dizer assim, no tempo conhecido, para trás. Claro que eterno não se compreende a isso, mas no tempo futuro, nossa limitação, Davi reconhece isso, quando ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Eu sou homem, eu sou criatura, eu sou limitado, eu sou pertencente ao tempo e ao espaço. Esse é o homem. Deus é muito mais que isso. Então o conhecimento de Deus deve mudar a nossa vida, mudar os nossos hábitos, deve mudar os nossos costumes, deve mudar, como nós lemos no Êxodo 20, todos os domingos, sobre a lei de Deus. Deve nos levar a amar a lei de Deus e aí desejá-la ardentemente a praticar. Do versículo 7 ao 12, antes só queria fazer mais uma colocação aqui. Quando no versículo 5 ele diz que tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Cercar dá uma ideia de, eu vou usar como uma metáfora, imagine quando você vai ao banco, e você fica ali naquela porta, e não dá para cima, para baixo tem chão, para um lado tem uma porta, para o outro lado tem outra. Você está ali dentro, preso, ela apitou, você tem um objeto metálico, e você não vai para frente nem para trás. Nem para cima e nem para baixo. Você não tem lugar para ir. Você tem que esperar o guarda vir, bondosamente, perguntar se você tem alguma coisa, você coloca na caixinha, aí ele libera, você vai. Mas a ideia de cercar é mais ou menos aquela ideia. Aquele cercadinho, você fica ali, sem reação, até que a pessoa venha te socorrer. Mas o cercar em si, que ele diz aqui, né? Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Ou seja, não há lugar agora em que eu possa estar, que o Senhor não esteja totalmente em cima, embaixo no sentido físico, de um lado ou do outro, ou seja, me cercas. Não tem como eu agora, né? Não tem como. Deus, Ele abarca tudo. E daí Ele reconhece, tal conhecimento é maravilhoso demais, para mim é sobremodo elevado. Então nós observamos aqui rapidamente, porque não dá para se ater muito nessa onisciência de Deus, ou seja, a ciência de Deus a todo momento, todo lugar, em todo o tempo.
Todo o tempo. É mais específico a tempo aqui. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te são escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus, ele é onipresente. A presença de Deus, ela é absoluta. Absoluta. Nós não temos muita noção do que é absoluto. Nós não temos. Nós pegamos um metro, uma trena, e dizemos que ela tem 1 metro, mas quando ela foi aferida, como eu tenho a plena certeza, total certeza, absoluta, que aquilo de fato é 1 metro? Muito difícil, eu digo, irmãos, ainda que o metro exija, muito difícil, eu estou dizendo uma precisão absoluta, que aquilo seja, né? Então, aqui, essa pessoa de Cristo, essa qualidade onipresente, Deus, ele é onipresente, a presença dele é absoluta, absoluta. Aí o salmista diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Nós acabamos de orar que o Espírito de Deus para iluminar o nosso entendimento. Como assim? De cada um aqui? Sim, de cada um aqui. Individualmente? Individualmente. É pessoal? É pessoal. É pessoal. Não é para A ou B, quem está ou quem não está. Que esteja, mas não é. É pessoal. É pessoal. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aqui é um contraste entre céu, altura, e abismo, profundeza. Nós estamos falando sobre dimensões, não é? Presença. A presença de Deus, ela está e ocupa todos os lugares, em todos os momentos, em toda, não só a face da terra. O salmista está colocando dessa forma para dizer assim, ó, não tem jeito. O Senhor é absoluto. O Senhor é absoluto. Não tem para onde eu fugir. Ele começa com essa pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Aí ele vai colocar aqui as possibilidades impossíveis. Possibilidades impossíveis. Para onde que eu vou? Então ele vai dizer, no versículo 7, parte B: para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lugares bem longe que a gente possa imaginar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aqui nesse as trevas e a luz são a mesma coisa, para nós dar uma conotação de escuro e claro. Trevas e luz. Não está errado em si, não é errado. Mas aqui ele está falando de lugar. De lugar. Nessa questão aqui, quando ele coloca, se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, aqui ele está falando muito mais do coração do que do lugar. Muito mais do coração do que do lugar. Porque os ímpios acham que Deus não os vê.
na escuridão. Tem um livro do C.S. Lewis que ele fala sobre há seres que têm medo do claro. Medo do claro. Não é medo do escuro, é medo da claridade. Há animais que não gostam de claridade. Há seres humanos que também não gostam da claridade. Gostam do escuro. Quando um cristão, quando uma pessoa, vamos falar para a igreja nesse sentido, quando um cristão, como nós vemos lá em Efésios, não entristeceis o Espírito que há em vós. Não tem como se ausentar do Espírito de Deus em lugar nenhum. E também não devemos entristecer esse Espírito que habita em nós. Como que nós poderíamos entristecer o Espírito de Deus então? Quando nós vamos desfazendo, deixando de lado as coisas lá do alto e cada vez mais se atendo o nosso coração nas que são aqui da terra. Nós vamos deixando de buscar o conhecimento de Deus e nós vamos nos afastando e nos tornando insípidos, tornando indiferentes ao Evangelho, à palavra, ao conhecimento de Deus. E o pecado cresce. Alguém falou aqui de manhã, o presbítero Wagner falou, se você ficar segunda, terça, quarta, quinta, sem estudar, sem ler, sem orar, sem nada, você, na quinta-feira, vai estar intimamente longe de Deus. E, possivelmente, com a quantidade de pecado muito maior do que a de hoje ou a de ontem. Por causa do distanciamento, por causa da escuridão na que você vai entrando. Na escuridão. Então, o crente deve buscar a direção da luz sempre. Buscar a direção da luz. Como é que eu faço isso? Buscando o conhecimento de Deus. Conhecer mais a Deus. Prosseguir em conhecer a Deus. De maneira que isso me dá temor. Traga temor no meu coração. E aí, sim, eu não peque. Não estou falando em impecabilidade e não possibilidade de pecado. Só quando morremos. Só quando morremos. Então, o salmista, no versículo 12, ele conclui, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Então Deus, ele é onipresente. Em qualquer lugar existe a presença de Deus. Não há onde fugir, não há onde se escapar. Ainda que mentalmente, ou os ímpios vivam aqui, nesse mundo, não reconhecendo essa onipresença de Deus, achando que estão livres, como o salmista diz lá no Salmo 14, que diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e fazem abominações e maldades com quem come pão, como se não houvesse Deus, não houvesse Criador, tanto faz. O ímpio vive assim, mas enganados estão. Deus está. Deus conhece o coração de todos. Agora, nós vamos ver do versículo 13 até o 18. E diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e o teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Aqui ele está falando do Deus Criador.
do Deus Criador. Deus Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Criador do tempo, do espaço. Deus que criou o universo, mas aqui ele vai, como é um aspecto muito mais pessoal do que no sentido geral, mas Deus e os atributos de Deus sempre abarcam muito mais do que a gente possa ver, pensar ou entender. Aqui ele se coloca como Criador, né? O salmista reconhece como sendo Deus o Criador, né? O atributo de Deus, e ele vai dizer dele próprio, assim como aconteceu conosco, com cada um de nós, aconteceu da mesma forma, olhem para isso, versículo 13, olhem no texto por favor, pois tu formaste o meu interior, tu tecestes no seio da minha mãe. Versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito determinado, quando nenhum deles ainda havia. Irmãos, aqui tem implicações seríssimas, implicações profundas para a igreja. E implicações aqui que está falando sobre gerar vida. Nós não vamos se ater muito a isso, mas aqui o salmista está falando sobre criação do homem, o nosso ser. O salmista, sem conhecer nenhum desses recursos que nós conhecemos, e vemos uma ultrassom, e o coraçãozinho batendo, o salmista não viu o ultrassom, e ele não viu o que estava acontecendo quando foi concebido. Ele sabe que ele foi concebido em pecado, no Salmo 51 ele diz isso, mas ele sabe que ele foi concebido por um Deus Criador que o concebeu, que quis que ele existisse. Então, aquele momento ímpar em que um homem e uma mulher, né, fecundam, gera uma vida, é gerada uma vida. Esse princípio precisa estar muito claro no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. A partir do momento que aquilo é só que eu digo assim, parece que não é nada, mas já é um ser humano, já tem uma alma. Precisamos duvidar um pouco de algumas coisas da ciência. Precisamos duvidar um pouco. Precisamos ver o que a palavra diz sobre algumas questões, para que nós possamos compreender um pouco melhor sobre as questões da fecundação. Quando tem vida, quando não tem vida. Deus vê. Deus sabe o momento exato em que a vida é gerada. Exato. E uma alma vivente passa a existir ali no interior de uma mãe. Tem implicações muito sérias. A igreja precisa, de pensar muito sobre isso. Então, o salmista Davi, ele nos mostra aqui, essa realidade da criação, de gerar a vida. Só Deus tem esse poder. Só Deus tem esse poder, gerar a vida. Não há possibilidade de existir uma vida, não há possibilidade de existir uma vida sem que Deus a dê, sem que Deus a faça existir. Uma alma vivente só vai existir se Deus assim quiser. Então Davi reconhece, toda aquela formação que Deus já o tinha visto, quando ainda estava em formação. E aí ele diz no versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Ou seja, ele quer dizer aqui, o Senhor criou, o Senhor viu eu
ser gerado, formado. Como o Senhor vê a profundeza da terra? Para o Senhor é tudo igual. O Senhor vê, o Senhor criou todas as coisas. E os teus olhos me viram, ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito determinado, quando nenhum deles ainda havia. Todos os nossos dias estão na mão do Senhor. Nós temos que viver aqui, de fato, nesse tempo que Deus nos dá aqui, como cidadãos do céu, como pertencentes de fato ao reino. Todos os nossos dias estão contados na mão do Senhor. Ele virá nos buscar, e haverá um dia que nós seremos julgados. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos. Deus, Ele é onisciente, onipresente, a presença dEle está em todo lugar. E Ele é quem gerou a vida, Ele criou todas as coisas. E não só aquilo que tem a vida do ser humano, mas também todas as outras coisas foram criadas. A própria palavra de Deus nos diz que a terra, ela geme, no sentido de, a própria terra geme por causa do homem. Aí ele no versículo 14, onde ele faz esse reconhecimento: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras, ou seja, ele está louvando a Deus, ele está adorando a Deus. É adoração, irmãos, é adoração. Essas palavras são de adoração. Foge da minha compreensão, Senhor. O Senhor é muito mais do que eu posso imaginar, do que eu posso dizer. O Senhor é muito mais do que eu posso compreender. Ainda assim, o Senhor me visita. Ainda assim, o Senhor me visita. Então, isso é momento de adoração a Deus, o reconhecimento de tudo isso. E o que produz em Davi? Leiamos, irmãos, aqui, versículos 19 ao 24. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Aqui o salmista Davi, ele não está dizendo assim: Senhor, mata todos os ímpios, acaba com ele, deixa só nós. Isso seria uma atitude egoísta. Uma atitude egoísta. Aparentemente, dá a impressão que ele está dizendo isso. Existem alguns salmos em precatório que não é pecado, Davi não peca, mas Davi fala: Senhor, não estou dando conta, meus inimigos estão acabando comigo, acabe com eles, por favor. E Davi ora pedindo a derrota dos inimigos. E aqui dá a impressão que Davi está fazendo isso. Mas é um lugar muito tênue, é uma linha muito tênue. É como se você olhar no horizonte e você não consegue definir aonde é céu, aonde é espaço ali de ar, aonde é a terra. Mas você vê que tem uma linha que separa, mas você não consegue saber exatamente. Mas você olha no horizonte, no mar, você vê uma linha, só uma linha. Então essa linha é uma linha tênue que Davi aqui está dizendo parece que Davi quer matar os ímpios, Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Então Davi sim tem uma ira justa. Davi tem uma ira justa, que nós sabemos que a ira justa é aquela ira que você se coloca de fato com o coração puro, limpo, de coração, mas não que Deus precise de defensores num certo sentido, não é isso, mas é que você, como filho de Deus, se coloca de fato no lugar de Deus, no lugar que eu quero dizer, não toma lugar, ou seja, a favor dele, Então você vê alguém maldizer a Deus, e então você não deve se calar. Blasfemar, o crente não deve se calar. Como assim? Se houver alguém defamando meu Deus, muitos não aceitam nem defamar o seu time de futebol, não é verdade?
E como é que nós não podemos fazer uma defesa de Deus? Davi sai em defesa. Davi faz em defesa. Olhem de novo, versículo 19. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eu quero distância. Mas, ele não disse sim, né? Ele não é isso que ele quer. Porque é uma linha tênue, é um lugar muito perigoso entre maquinar o mal, desejar o mal, querer o mal e querer o bem, estar junto com Deus. Nesse sentido que Davi está dizendo. Aí ele diz aqui, eles se rebelam insidiosamente contra ti. Nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 20, os irmãos abram para conferir. Êxodo 20. No versículo de número 7, ele diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu em vão. Deus não terá por inocente. De fato, Davi sabe. Davi sabe que Deus não terá por inocente. Nem por isso ele pode querer a destruição em absoluto dos ímpios. Então é um lugar realmente ali que o coração de Davi fica temeroso. Fica temeroso. Entre essa questão, né, de desejar o mal, pecar e não pecar. Ou seja, essa ira ser de fato, verdadeiramente no íntimo dele, justa. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Então ele está falando de pessoas que se levantam para falar de Deus, se opõem a Deus. Se opõe a Deus. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Nesse ponto aqui nós podemos pensar sobre a questão do jugo desigual. Não se coloque em jugo desigual. Não se coloque em jugo desigual. Olha o que Davi diz, aborreço com ódio consumado. Não é um ódio de morte, um ódio de vontade de, né? Já comentei sobre isso. Mas de fato, a palavra de Deus, ela diz que só há duas pessoas, as que são filhos e as que não são filhos. A resposta pode ser dada por você mesmo, porque é íntimo e pessoal. Você é filho ou não é filho? Né? Então, ou seja, esse julgo aqui, com Deus, você está morto ou não? Está morto ou não? Esse jugo, né, que Davi fala aqui, não me associo com os ímpios. Então a igreja deve pensar sobre isso sempre, ajudar uns aos outros, né? Quando um filho de um crente ou alguém está associando, né, intimamente, né, com alguém de jugo desigual, como Paulo nos ensina. Jugo desigual não é só para casamento. Muitas vezes crentes podem procurar pessoas ímpias para buscar conselhos e não ir primeiro buscar sabedoria de Deus, fontes de sabedoria. Deus é a própria sabedoria absoluta, a palavra de Deus. Irmãos que são piedosos, que amam a Deus, são temente a Deus, poderão nos ajudar. Primeiro, claro, não estou falando sobre ir consultar um médico. Tem os casos que, né, Deus dá graça. Estamos falando sobre questões, implicações que vão mudar nossa vida. Com quem nós buscamos conselho? Conhecimento de quem nós queremos adquirir? Como é que, se nós buscarmos um conselho ou conhecimento fora
nós vamos ser transformados, vamos abandonar pecado. Às vezes esse conselho pode ser um pecado que nós estamos ali guardando, cuidando, alimentando, e vamos buscar no lugar errado. Poderíamos ser admoestado, confrontado por um irmão, e buscamos lá fora. Não vamos ser confrontados, não vamos ser transformados. Então devemos buscar, em fontes de sabedoria que Deus nos dá. Chegando já ao fim dos versículos 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse versículo, dois versículos, essa oração, ela aponta para esses versículos anteriores. Ela não está fechando o salmo à toa, ela está no final, mas ao mesmo tempo, se nós olharmos de novo o primeiro versículo, ela está no primeiro versículo. O primeiro versículo diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto. O versículo 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele está no último versículo olhando para o primeiro. Quando ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Por quê? Ele reconhece os atributos de Deus, em humildade, em submissão. Ele vê a onisciência, a onipresença, a onipotência. Ele vê como Deus Criador. E agora ele diz: os ímpios estão fazendo assim, se colocando como inimigos do Senhor. Eu estou vendo que está difícil as atitudes deles, mas Senhor, eu não quero pecar contra Ti, que a minha ira não seja uma ira injusta. Aí ele diz de novo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse caminho eterno, ele pode sim ser o caminho da eternidade com Cristo, mas também há um caminho aqui, porque a vida com Cristo não começa depois da morte, a vida com Cristo começa aqui. Esse caminho eterno começa aqui, ele não começa depois, ele continua, e tem uma passagem. Nós dizemos aqui, e é possível pecarmos, dessa passagem, agora é impossível pecar, mas esse é o caminho eterno. Então ele suplica, a Deus. Ele já narrou aquilo que ele de fato crê que Deus é, nesses atributos de Deus. E aí ele diz: ó Senhor, se o meu julgamento, se a minha visão está distorcida, está equivocada, está errada, corrige-a, sonda-me, conhece e prova-me. E aí o Senhor faz, sabe o que comigo? Guia-me pelo caminho, olha para mim, vê se eu estou praticando isso, se eu estou correto nas minhas atitudes, e me guia pelo caminho eterno, um caminho de justiça, um caminho de santidade. Como nós poderemos ser guiados no caminho de santidade se nós não buscarmos termos intimidade com Deus? Deus nos conhece, mas nós precisamos conhecê-lo. Salmo 25, versículo 8 diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor, por isso Ele aponta o caminho aos pecadores. Devemos reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados, porque Ele aponta o caminho aos pecadores. E o versículo 26 ele diz: guia os humildes na justiça. A justiça de Deus, a justiça perfeita, a justiça do Deus absoluto, não a nossa justiça segundo o nosso pensamento, segundo nossas verdades, segundo nossos entendimentos, a justiça de Deus. A justiça de Deus. E ele pede no versículo aqui,
O próprio salmista Davi, ele diz, versículo 9, Salmo 25, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados são os mansos, porque darão a terra. Quem é apontado o caminho é quem é manso. Aponta o caminho, precisamos ser humildes, para que sermos guiados nessa justiça, nesse caminho de santidade, nesse caminho eterno. Nesse caminho eterno. Deus nos conduzirá. Deus nos conduzirá. Jó, no capítulo 42, os irmãos conhecem muito bem. No versículos 2 e 3, ele diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Aí, ele vai dizer assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de contigo andar. É isso que Davi propõe nesse salmo. Conheça a Deus. Prossiga em conhecer, como foi Pedro. O apóstolo Pedro andou com Cristo, foi discipulado, foi ensinado. Quando da prisão de Cristo para o julgamento e para a condenação, para a cruz, Pedro faz o que naquele caminho? Pedro nega a Cristo. Pedro nega a Cristo. De fato, Pedro conhecia a Cristo. Mas quando ele nega pela terceira vez, aquela troca de olhares, um momento ímpar, que a Bíblia descreve, e que Pedro fita, olha Cristo, Cristo olha para Pedro, Pedro reconhece quem ele era, reconhece. Mais para frente, alguns dias depois, novamente Cristo se encontra com Pedro, e Cristo pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele diz o quê? Sim, te amo. Cristo pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Novamente Cristo pergunta a Pedro, pela terceira vez. Não era coincidência. Não era coincidência. Ele havia negado por 3 vezes. Cristo o confronta 3 vezes. De maneira que agora Pedro cai na real. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí Cristo, então, apacenta as minhas ovelhas. Então, é Cristo, o nosso Salvador, que nos conhece, que sabe todas as coisas, que viveu como homem, morreu no nosso lugar, morte de cruz, padeceu no nosso lugar, uma obediência ativa e uma obediência passiva, cumprindo totalmente a lei que Ele mesmo havia criado. Ele mesmo havia criado, perfeitamente, todos os momentos, todos os detalhes, em tudo não houve falha. Mas a própria palavra de Deus diz que Ele aprendeu também. O próprio Cristo, o Deus homem, com as coisas que sofreu. Então que nós, como igreja, ainda que sofrermos, sofra pela palavra. Sofra pela palavra. Querem crescer espiritualmente? Querem viver essas verdades? Querem conhecer mais a Deus? Estude a palavra. A verdade absoluta
é a palavra de Deus. A verdade absoluta, que pode, sim, de fato, transformar-nos, transformar o nosso coração, mudar a nossa realidade, nos animar, nos confrontar, também nos consolar, mas também nos reanimar para a jornada, para a caminhada, num caminho eterno que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus abençoe, possa acrescentar nos nossos corações a palavra dele.